Por volta do ano de 2010, lá no interior, surgiu a notícia de que os extraterrestres estavam pegando pessoas e animais. Como era que os extraterrestres pegavam as pessoas? Uma luz vinha, parava em cima de você, ficava em cima de você e você subia por meio dessa luz. Assim como ele fazia com as pessoas, fazia com os animais também. A gente morava no interior, isolado de tudo e de todos. Não tinha internet, não tinha energia, não tinha como a gente ter acesso à informação como a gente tem hoje. Se vocês quiserem pesquisar sobre essas informações, é só vocês clicarem no Google, digitar extraterrestre em 2010, que vocês vão ver essas informações. Mas a gente morava no interior, a gente não tinha acesso à informação como tem hoje em dia. A única forma que a gente tinha de ficar sabendo das notícias era por meio do rádio, que era a pilha, que era ligado somente na hora do jornal, que era pra gente ficar sabendo das notícias. E essas notícias de que tinha os extraterrestres pegando seres humanos, a gente ficou sabendo por meio do jornal. Então a gente acreditou e pronto. Toda notícia que a gente tinha vinha por meio do rádio, e todas as recomendações que passavam na rádio era a seguinte: a partir de 5 horas da tarde, não deixe suas crianças ou você mesmo fique no meio do tempo. Por quê? Porque os extraterrestres só pegam os seres humanos à noite. Todo mundo ficou assustado. Literalmente, nós éramos pessoas brabas do mato. A gente não tinha acesso à informação. Pra você ter noção como a gente era tão brabo de um jeito, quando a gente via um carro, a gente se escondia porque a gente ficava com medo do carro. Eu não tinha muito isso porque eu morei no início da minha infância no Canindé, até meus 7 anos de idade. Então, aquilo pra mim, de certa forma, era comum. Mas para aquelas pessoas que moravam lá desde quando nasceram, Ave Maria, se visse um carro, se escondia. Se visse pessoas que elas não conheciam, elas se escondiam. Então tu imagina a mente dessas pessoas sabendo de uma notícia que tinha extraterrestre que pegava você à noite. E lá no interior era comum as pessoas saírem para caçar à noite, as pessoas andavam da casa de um para outro à noite, e isso tudo acabou quando chegou essa notícia de que os extraterrestres estavam pegando o povo. O interior que eu morava se chamava Grosso do Biraçu. É o interior no cu do Canindé, longe pra caramba, e lá literalmente era um buraco literalmente. Você estava aqui, você olhava, você só via serra aqui, arrodeado de serra. Lá, 4h30 da tarde, você já não via mais o sol, e 5 horas da noite já estava escuro, porque o sol se escondia atrás da serra. A família que morava naquela região era dividida em 2 setores. A família que morava no Grosso do Biraçu, que era onde eu morava, que era na parte baixa, era dentro do buraco. E a família que morava no sítio do meio, nos outros interiorzinhos, que era em cima da serra. O tempo foi passando e ninguém via nada, porque no rádio saía as notícias dizendo que era uma luz colorida que ficava passando assim, parava, isso, mas aquilo, e ninguém via nada. Aí o pessoal começou a desacreditar disso aí. Só que um dia, um dos pessoal lá foram caçar, e no meio dessa caçada, este caboclo voltou para casa assustado, dizendo que tinha visto essas luzes. Aí todo mundo ficou naquela. Durante a noite era comum o pessoal ficar na beira do terreiro assim, no terreiro, olhando para cima para receber alguma luz. Pelo dia a gente estava lá em casa, jantando, todo mundo debaixo do alpendre, olhando para cima para receber a luz que todo mundo tava vendo. Aí a gente viu uma luzinha aqui assim, ó, uma luz colorida. A luz ficava mudando, tipo assim, ficava azul um pedacinho, ficava vermelho, ficava amarela. Era como se tivesse assim, uma luz assim girando. Ela veio assim, que a gente morava aqui assim, ó, nossa casa era aqui, aí tinha um rio na frente da casa e a serra era na frente da casa assim. Aí a luz veio assim, ó, em cima da serra, foi, voltou, aí de uma vez ela desceu e ficou parada bem que assim, perto do pé da serra, nós correndo para dentro de casa. No outro dia a gente foi olhar, o percurso que essa luz fez em cima do mato assim, era bem baixo em cima do mato. As folhas do mato tava tudo murcha. Outro dia todo mundo foi olhar esse rastro e ficou lá, porque parecia que tinha uma brasa tinha passado assim e tinha murchado o mato. Era época de chuva, o mato tava todo verdinho. Lá na serra sempre o mato tava verde. E o mato murchou todinho como se uma coisa quente tivesse passado em cima. A partir desse dia todo mundo sabia, onde essa luz passar, o mato vai murchar. E a partir desse dia, em vários lugares lá do interior, a gente começou a ver esse rastro que ficava onde essa luz quente passava, que era quente, né, pô? Aí murchava o mato todo. Lá no interior tem um lugar chamado Baixa, que é onde você faz as plantações de milho. E no meio das plantações de milho, começaram a aparecer um lugar limpo, tipo umas rodas bem perfeitinhas, assim, uma rodazinha bem feitinha, que ficava o chão limpinho, não ficava nada. O milho ao redor murchava, mas naquele lugar parecia que tinha arrancado, limpado, ficava um lugarzinho bem limpinho, perfeitamente limpo. Em várias baixas lá no interior, no meio da plantação de milho, apareceu essas rodas, esses buracos no meio assim. Lá no interior que eu morava, não chegou a sumir ninguém não, mas nessa época surgiu algumas histórias que em outro lugar do Brasil aí, as pessoas sumiram, tipo, desapareceram do nada, a pessoa saiu de casa e não voltou e ninguém viu nada, pronto, a pessoa simplesmente desapareceu. E essa história não é mentira. Se você pesquisar aí na internet aí, OVNI em 2010, lugares que apareceram OVNI em 2010, você vai ver essas histórias aí, que em diversos lugares realmente aconteceu isso aí.
E o pessoal do interior, o pessoal ficou mais assustado, porque era pessoal que não tinha acesso à informação, que não sabia realmente o que estava acontecendo, e foi uma época que a gente passou muito tempo sem sair de casa durante a noite. A Maria, lá em casa, 4 horas da tarde, a mãe apanhava, nós estávamos lá pra dentro de casa dizendo, bora, ninguém sai não.